Sim, alguém levantou. Tem um mineiro aí que está falando. Meu nome é Luciano, eu estou vinculado como aluno especial da casa, na pós-graduação. Professor, é o seguinte, eu sou do sul de Minas, perto do Bar. Está longe de fora, está bem mais para baixo. Está ali perto de São Paulo. Lá perto de São Paulo. É a outra Minas, outra Minas. Exatamente. Aqui é a Minas que faz fronteira com São Paulo. Professor, eu imagino que as usinas... Uma para cada região, mas é mesmo. Na hora de fazer a barganha, cada região tem que ser contemplada. Professor, eu imagino que as usinas ali usinas hidrelétricas de Marmelo, ali de fora, ela tenha vindo nesse progresso aí dessa época. O senhor se deparou com notícias na imprensa? Como que era o discurso da chegada dessas usinas, a construção? O senhor chegou a ver isso? Sim, eu vi. A Marmelos é de 89, Marmelos é uma usina que é construída para tocar as máquinas da Bernardo Mascarenhas, uma fábrica gigantesca, hoje é o Centro Cultural lá da sua cidade. A família Mascarenhas é uma família muito interessante porque ela planta fábricas em vários lugares diferentes de Minas Gerais e o capital da família vem do algodão e do café e de escravos. Então é uma família bem típica desse momento da industrialização do Sudeste. Originalmente, Marmelos era só para tocar a fábrica, mas a turbina que eles colocaram lá gerava mais eletricidade do que eles conseguiam gastar. Então alguém teve a brilhante ideia de vender o excedente de energia e aí eles eletrificaram Juiz de Fora, que foi a primeira cidade da América do Sul a ser eletrificada comercialmente por conta disso, por conta dessa fábrica. E óbvio, né? Eles usaram isso como a prova cabal de que a eletricidade, de que Juiz de Fora é a cidade do progresso, ela é iluminada pelo progresso. Agora, tem alguns textos que são muito interessantes, porque é óbvio que no primeiro momento foi muito legal, aí depois começam a aparecer os problemas, começam a reclamar que as lâmpadas, que as velas iluminavam mais do que as lâmpadas, que a eletricidade era só chover que parava, né? Tem uma reclamação que eu acho muito poética. As pessoas que né? E uma que é muito legal, porque tem uma parte ali do centro da cidade que por algum motivo estranho não recebeu os postes de eletrificação, então ficou aquela ilha de escuridão no centro da cidade. E um dos autores escreve no jornal que aquele lugar estava levando a população ao desespero, porque quando anoitecia você tinha a impressão de que você estava na zona rural. E os sapos começavam a coachar. E as pessoas ficavam desesperadas ouvindo o coachar dos sapos. E é muito legal essa associação. O coachar do sapo é coisa de roça. E eu estou no centro da Princesa de Minas, da Manchester Mineira, e eu estou ouvindo o sapo coachar. A antiestética, né? A antiestética urbana não pode. Então, imediatamente tem que providenciar. Em Diamantina, quando a eletricidade chegou lá, a banda do 3º Batalhão da Polícia Militar tocou na inauguração do primeiro poste elétrico da cidade. Não da eletricidade, da colocação do primeiro poste. Teve banda, teve discurso, não teve fita cortada, mas... Então, assim, a eletricidade era, perdão do clichê óbvio, a parte mais visível do progresso. E eles capitalizavam muito em cima disso. Nos jornais você encontra, assim, tabela de preço, essas coisas todas. E gatos, tá? Já tinha gatos nessa época. Com certeza. Vocês vão saber essa expressão aqui? Ancestral, gato. Gambiarra, os gatos já A estavam lá. gente pode fazer uma indagação, então, eu não sei, estou adiantando isso aqui na minha cabeça, que todo esse incentivo, essa propaganda desmedida do progresso, esse empurrão da população em direção ao progresso, aos hábitos civilizados, ele foi financiado pela iniciativa privada, pelos grandes negociantes da ocasião, ou o poder público estava por trás disso? Dá para misturar os dois, cara. Até porque, e aí eu estou falando questão de escala, estou falando das cidades que eu conheço. Sim. Né? Diamantina, Juiz de Fora,
o poder público e a iniciativa privada são as mesmas pessoas. Tá? Eles não são a mesma coisa no sentido de que cada um tem a sua função, mas quando você vai olhar quem é o executivo da Câmara Municipal, quem é o principal comerciante da cidade, quem é o dono, o cara que eletrificou Juiz de Fora é o irmão do presidente da Câmara. O cara que eletrificou Diamantina, que aliás é o mesmo que colocou o telefone. Não é assim até hoje, né? Sintomático, no país inteiro e todo Agora, canto. pensando em termos de... Em Belo Horizonte é diferente. Tá? Eu ia falar de Belo Horizonte, até coloquei no texto, mas depois eu vi o tamanho da fala e falei assim, esse povo vai me matar, porque eu vou falar 3 horas aqui, então eu acabei cortando Belo Horizonte. Belo Horizonte é diferente porque em Belo Horizonte só existe poder público. A cidade é construída de cima para baixo e vai levar um bom tempo para ter uma iniciativa privada que dê conta. Mas veja que há interesses aí, há um interesse comum, mas há um viés diferente. A gente poderia dizer que a iniciativa privada ela tem uma vontade de que esses hábitos de consumo se estabeleçam também porque são os seus negócios. Muitos dos caras que estão vendendo café começam também a fazer cinema, começam também a investir em ferrovia, eles diversificam os seus negócios. O poder público também tem esses mesmos interesses, mas porque acredita que se nós conseguirmos civilizar as pessoas dessa forma, nós vamos viver no melhor dos mundos. Todos os nossos problemas serão resolvidos, porque todos os nossos problemas derivam do fato de que o nosso povo é barbárico. Se o nosso povo ascender ao nível das grandes potências, nós não vamos mais ter crime, nós não vamos mais ter mendicância, não vamos mais ter... porque todas essas coisas são equívocos que o nosso povo... Não vamos mais ter negro, né? Não vamos mais ter nada disso, porque tudo isso faz parte dos equívocos das condições. Então, eu diria assim, no fim, lá na ponta prática das coisas, os dois se misturam. Mas por terem motivações um pouco diferentes, os caminhos, tanto que em alguns momentos, e isso é algo que vale a pena levantar, porque eu não sei se hoje é a mesma coisa, há momentos em que o poder público age em detrimento dos interesses da iniciativa privada e muitas vezes o cara vota e propõe leis que vão contra os seus negócios, mas porque essas leis e regulamentos representam um avanço de modernidade. Então, você cerceia certas práticas comerciais, porque essas práticas comerciais vão contra a civilização da cidade. Para nós do DPP, isso vamos lá? Então, assim, são coisas pequenas, ninguém diz isso, ninguém fala assim, eu estou fazendo isso assim, mas você percebe, o cara não tem... Mas esse aqui, cara, está voltando, mas ele está voltando, porque olha só, o que ele está falando? Ele está voltando porque isso vai fazer da cidade melhor. Pode até ser que você pode dizer, no longo prazo, mas também é uma coisa para a gente lembrar que nós não somos só homo-econômicos, né? Há valores e valores, há alguns valores que em alguns momentos suplantam a ideia de lucro. Tem gente que faz as coisas até para ficar bem lembrado na história. Não, eu tenho sentido falta de eu estava ouvindo mais a questão da escala das cidades, mas você mencionou aí, a questão da cultura. As elites sempre fizeram isso com ideia de progresso no teatro da cidade. Tem um capítulo aqui só sobre isso, eu tive que fazer um recorte. Eu não ouvi você falar disso, mas você acabou de mencionar cinema. Sim. O primeiro cinema deve ter surgido aí em 1910. De Juiz de Fora de 1897, 2 anos depois lá dos Lumière, e o Diamantina de 1906. É isso que é impressionante, as coisas chegam muito rápido. Sabe aquele negócio que eu falei dos sinais visíveis de civilização? Eles fazem questão de trazer essas coisas muito rapidamente, porque é uma forma de mostrar que soberania, está bombando, sabe? Natal nesse sentido é massa. O Natal também tem essa ideia de modernidade muito forte. E tem algumas coisas que são relativamente fáceis de trazer. Quer dizer, um cinema é fácil de montar. Você precisa de uma casa e de uma máquina que você traz, importa e tal. E aí pronto, voilá, nós estamos assistindo filmes franceses aqui. Junto com o cinema,
sistema muito favorecido. É, A literatura falada virou teatro, né? Expandiu os teatros também. Presente. Nós dois lemos os textos, então eu não sai daqui. E aí, eu trabalho com jornais também, profissionalizações da emoções, Rio de Janeiro, São Paulo, e eu não pressionava sobre as de fora, pelo menos nesse aspecto, você estava falando da nostalgia, dessa parte do autobioquímico. E eu fiquei muito curiosa, assim, saber se a cidade, as duas cidades, estavam passando por esse processo de urbanização, né? Não antes das outras, né? Como o próprio Rio de Janeiro, que vai começar a ter uma urbanização efetiva a partir do século XX, se você percebeu nos jornais outras manifestações acerca dessa perda da cidade antiga, desses valores antigos, além do autobioquímico. Mais em Diamantina do que em Juiz de Fora. Tá? O meu recorte vai até 14, eu acabei lendo um pouquinho. A gente sempre vai um pouquinho depois, né? Mas eu parei em 14, primeiro porque tem que parar em algum lugar, né? Tem que ter um ponto final. E 14 foi o marco da chegada da locomotiva em Diamantina, e em Juiz de Fora é o período da primeira grande greve industrial, começa em 12 e vai até 14 e tal. Eu achei assim, olha, aqui é um bom momento para fazer um recorte, Grande Guerra Mundial, vamos tomar um termino 19 aqui também, vamos pegar esse ano, aqui está de bom tamanho, em algum lugar tem que parar, aqui está um bom lugar para parar. Então assim, mas eu posso te dar notícia, porque eu conheço um pouco da história especialmente na década de 20, em Diamantina vai começar esse movimento. Porque Diamantina tem uma situação muito interessante, na medida o que é que faz a grandeza de Diamantina é o seu passado. Por que Diamantina é uma cidade importante em Minas Gerais? Diamantina é uma cidade que hoje não tem 40 mil habitantes na cidade. E, no entanto, qualquer roteiro que você abrir na internet, cidade histórica, cidade colonial, vai aparecer Diamantina lá. O que faz a importância de Diamantina é o seu passado. Botar o seu passado abaixo em nome do progresso é transformar Diamantina em lugar nenhum. Porque as elites têm consciência que elas nunca vão ser uma Belo Horizonte, e se elas puserem a cidade antiga abaixo, elas perdem os símbolos, os lugares místicos. Aqui viveu a Chica da Silva, ali viveu o Inconfidente, o Padre Rolim. Essas místicas todas que Minas Gerais cultiva muito, Diamantina tem lá os seus laços, você bota essas casas abaixo, vai sobrar o quê? Não tem. Então elas vão viver quase uma esquizofrenia em alguns momentos de como você construiu uma cidade moderna sem destruir a cidade antiga. Isso vai chegar num conflito tal que na década de 30 vai ter uma intervenção federal para resolver o problema. Pronto, vamos. E este pedaço aqui não pode ser demolido, o resto vocês fazem o que vocês quiserem. Mas porque a coisa está... A sede diamantina do século XVIII já tinha sido demolida. Em 1932 é construída uma catedral lá que eu defino como estilo colonioso, que é o estilo colonial horroroso, que eles pegaram a igreja barroca e ampliaram o desenho dela em 3 vezes a proporção. Então vocês imaginam o monstrengo que é. Barroco, Aquele negócio assim. Mas por quê? Porque Diamantina era a maior arquidiocese do mundo e tinha que ter uma catedral. A arquidiocese de Diamantina começava em Diamantina e terminava no sul da Bahia. Então tinha que ter uma catedral à altura, tá? Demoliram a sé do século XVIII. O Melo lá, que estava à frente do SPAN, ele quase teve um ataque cardíaco quando ele ficou sabendo que eles tinham demolido a sé para construir uma outra. E aí começou o movimento para derrubar o mercado de tropeiros. E em cima disso eles escrevem uma carta para o Vargas pedindo carta branca para estabelecer. Juiz de Fora é menos isso. Juiz de Fora não tinha um passado a preservar e se constrói como uma cidade de futuro. Tanto o Fábio pode falar, Juiz de Fora é uma cidade
periodicamente demole tudo e constrói tudo de novo. Né? Claro que de uns tempos para cá você começa um movimento o grande marco desse movimento em Juiz de Fora foi nos anos 80, eles derrubaram uma capela Art Deco que tinha sido construída pelos italianos, né? Stella Matutina, era a capela de um colégio, uma obra de arte belíssima, vitrais que haviam sido carregados nas costas das mulas até Juiz de Fora, vindos lá da Itália, feitos à mão. Eles demoliram tudo para fazer o estacionamento de um supermercado, de um banco. Então foi a gota, e logo depois venderam o Palácio Episcopal para construir um bloco de apartamentos de luxo. Então ali foi a gota d'água, começou o movimento pela preservação da verdade. Mas Juiz de Fora, assim como Belo Horizonte, os estudiosos urbanos chamam Belo Horizonte de cidade Prometeu. Porque ela nasce com esse discurso de ser uma cidade planejada e tal, também sem passado. É uma cidade que não tem passado, ela só tem futuro. Então, periodicamente, você joga tudo no chão e constrói tudo de novo. Então, essa é uma diferença muito interessante da concepção que as pessoas têm. Claro que a coisa não funciona tão bem assim na prática. Tem espaços a serem preservados. O Juiz de Fora é uma cidade menor, então eu consigo perceber isso de forma muito gritante. Então, você tem assim... Mas vocês modernistas, que estão reconhecidos, vai ser o passado. E é engraçado você pensar isso, né? Que Niemeyer virou patrimônio arquitetônico histórico, né? Porque quando o JK fez a Pampulha com Niemeyer, a proposta era, olha, vamos fazer uma cidade diferente, fora da cidade antiga. A cidade antiga tinha 50 anos, né? Imagina que Niemeyer faria com Natal. Mas a preservação da arquitetura modernista começou a ser discutida quando ela foi toda sendo destruída. Entendeu? Aqui em Natal mesmo, o casalinho modernista que tem aqui em Petrópolis, destruíram tudo, entendeu? E agora o último marco, um dos últimos é a escola do hotel Três Magos. Então, quando se percebeu, tudo se botou a cara abaixo. Eu não sei se vocês sabem, essa parceria do JK com o Niemeyer, em Diamantina, ela nos legou uns elementos muito interessantes, porque em Ouro Preto o Niemeyer fez o Grande Hotel, em Diamantina ele fez o Tijuco, ele fez a escola Sara de Pichek, ele fez a praça de esportes da cidade. Então Diamantina é aquela cidade que tem uma arquitetura toda tombada e ele fez na parte tombada da cidade. Né? Então, amigo do rei, né? É amigo do rei, porque em Diamantina, Deus no céu e o JK na terra. Né? Tem gente até hoje que tem prestígio na cidade, ganha eleição para vereador, porque o pai dele foi amigo do Juscelino. Não é toda cidade que pode alegar que, você lembra daquele menino que corria de pé descalço aqui? Pois é, virou presidente. E não é qualquer presidente, né? Assim, não é um Médici da vida, é o JK, né? Não é um Temer. Você tem essa mística. E eu diria que na época que eu estudei, Juiz de Fora não tem nostalgia do passado, não. Tem muito orgulho de não ter, de ser nova, de ser progressista. Diamantina, aí, não apenas por ela ser antiga, que aí não é só uma questão, uma é nova, a outra não é. É porque em Diamantina esse passado tem um peso político, tem um peso cultural, tem um peso social a ser preservado, que vai gerar essa ambiguidade na cidade em relação ao que fazer. Farol de Juiz de Fora. Mas tem alguns títulos de períodos que você poderia comentar para começar a entender essa mentalidade que aconteceu em 1920 em Diamantina. Seria O Pão de Santo Antônio é um bom jornal. O Pão de Santo Antônio é um jornal associado com uma é um asilo de idosos que laico, um católico laico, não está associado com a igreja, mas é um senhor muito piedoso católico que faz um asilo de velhinhos para abrigar, e aí ele começa a fazer um boletim
para dar notícia, e esse boletim se transforma num jornal. Ele chamava o Pão de Santo Antônio, na década de 30 ou 40, ele briga com o bispo fala que ele não pode mais usar o nome do santo, então ele transforma o nome do jornal em A Voz de Diamantina, continua publicando o jornal, até depois da morte dele, o jornal continuou sendo publicado. E, já que você gostou que eu falei que era católico, você pode procurar o Estrela Polar, que era o órgão oficial da Diocese Episcopal de Diamantina, chama A Estrela Por isso eu Polar. achei esses conflitos de periódicos, principalmente católicos, tentando ora defender, né, o cerimônio, ora... Agora você vê que em Diamantina é um exemplo interessante disso, porque Diamantina sofre um processo de romanização muito violento, né? É criada a diocese lá em 63, eu acho, um bispo, e Diamantina é uma cidade de confrarias muito fortes, catolicismo. A gente normalmente chama de catolicismo popular, eu prefiro chamar de catolicismo tradicional, porque a gente fala que é catolicismo popular, parece que as elites não participam. Aquele catolicismo tradicional, catolicismo sem padre, catolicismo da novena, da simpatia, do santo de cabeça para baixo, dedo do balde. Aí chegam os bispos lazaristas, vindos da França, para doutrinar o povo católico de Diamantina em como ser católico de verdade. O conflito é muito forte, com os maçons, com os liberais e com as confrarias católicas. E aí o que eles fundam? Eles fundam um seminário e fundam um jornal. Então é muito interessante você ver que a igreja católica em Diamantina, embora você possa dizer que ela é tradicional, ela não deixa... eles fundam uma fábrica de tecidos. A primeira fábrica de tecidos de Diamantina é fundada pelo bispo. E qual era o objetivo da fábrica? Ele deixa isso claro no texto de fundação da fábrica. O nosso objetivo não é o lucro. O nosso objetivo é a formação moral das mulheres que, ao trabalharem aqui, poderão fazer economia para o seu dote, para que possam ter um bom casamento. Se lucrarmos, será bênção. Então, assim, sabe aquelas coisas muito malucas. Você pensa assim, indústria é coisa de capitalista. Aí vai o bispo e funda uma indústria na cidade para poder avançar. Sabe aquele papo do telefone lá em Juiz de Fora? Em Diamantina não tem telefone, tem fábrica. Como avançar o catolicismo arcaico? Criando uma fábrica, fundando um jornal. Assim, só faltou vender ações. Embora tivesse um dinheiro paralelo. Eu estou brincando com as ações, mas tinha um dinheiro que corria na cidade que chamava burrusquê. Porque, na época, principalmente no Império, depois do encilhamento, o dinheiro encurtou, dinheiro, papel. Né? Então, em Diamantina, o bispo assinava vales. E esses vales circulavam na cidade como se fossem dinheiro. Burrusquê, por causa do francês, né? do rabisco, lá, burrusquê. Então, até dinheiro a Igreja Católica em Diamantina fez circular. Você tem uns negócios assim. Eu acho muito interessante, porque quando a gente sai daquele preto e branco, dos esqueminhas, das grandes explicações universais, que você estava falando, a questão da escala, aí a gente desce no nível do local, a gente encontra umas misturas de coisas, católico comunista, né, bispo empresário, uns negocinhos. E o irmão desse bispo empresário é o Joaquim Feliz dos Santos, que era republicano e maçom. Do candomblé. Lá em Minas, a gente tem uma cultura muito forte, mas não tão forte quanto em outros lugares, até por conta desse tipo de postura e de organização da sociedade escrava. Os negros conviviam muito de perto com os seus senhores. O processo de catolicização da população negra em Minas Gerais é muito mais intenso do que, por exemplo, em Pernambuco. Então, há um catolicismo muito forte em Minas Gerais, um catolicismo negro muito forte. As congadas, as varujadas, são manifestações. Então, não é que não haja candomblé em Minas, mas é muito mais fraco, o Fábio pode falar isso, mas é muito mais fraco do que no Rio. Então, o candomblé em Minas é o catolicismo negro. E aí, deixa eu só contar uma historinha que você tinha falado da questão das igrejas diferentes. Vou contar uma história de Diamantina para vocês. No século XVIII foi construída a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. O contratador dos diamantes
que era amaziado com Dona Francisca da Silva de Oliveira, que depois vai ficar conhecida como Chica da Silva, ele constrói do bolso dele a capela da Ordem Terceira do Carmo. Não sei se vocês têm noção disso, para fazer parte da Ordem Terceira do Carmo, você tinha que provar com papel assinado, carimbado e oficializado, de que você tinha sangue branco por pelo menos 4 gerações. Não podia ter sangue judeu, não podia ter sangue mouro, não podia ter sangue negro. Ele era amaziado com Dona Francisca da Silva de Oliveira. Tá? Um filho deles foi ser padre, 3 meninas foram para o convento. Há certas regras que só funcionam a partir de um determinado nível. De um nível para cima, ele era um dos homens mais ricos do Império de Portugal. Então, construiu a capela e mandaram vir de Portugal as estátuas. Mandaram fazer com Aleijadinho e ninguém descobriu. Mandaram vir de Portugal as estátuas dos santos. O que é legal nessas confrarias, eu não sou especialista nessa área, mas assim, há santos que são associados com certas confrarias. Então, quando você compra o lote, você compra o lote. Então veio para Diamantina, deve ter sido uma aventura essa caixa ter chegado lá na serraria de Minas, imagina os santos de gesso e porcelana. E para a grande surpresa dessa confraria, dessa irmandade, ou melhor, dessa Ordem Terceira, um dos santos que é associado com a Ordem do Carmo é São Benedito. Vocês conhecem São Benedito? São Benedito é negro. Aí eles começam a desembrulhar os santos da Ordem do Carmo e eis que sai da caixa São Benedito. O que eles fizeram? Eles chegaram à conclusão, e isso está escrito, tá, gente? Não estou inventando não, está lá, eles deixaram isso com relato, que São Benedito não se sentiria à vontade numa igreja só de brancos. Então eles, muito generosamente, como está no documento, cederam sob empréstimo vitalício São Benedito para uma capela que ficava a 300 metros de distância da capela deles, que era a igreja da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Rosário dos Pretos, aqui também. Então, São Benedito, em Diamantina, contrariando todas as regras da geografia católica, ele não está na igreja Nossa Senhora do Carmo, ele está na igreja dos Homens Pretos, que é o lugar dele, né? Lá ele vai se sentir mais à vontade. Então, você vê que até os santos sofrem com essa história. O céu é feito à nossa imagem e semelhança. Nem os santos escapam. Tremendo bullying. Sim, que era uma coisa que eu queria acrescentar. Quando você falou da parte da Igreja dos Pretos, da parte disciplinadora, da cidade, que a gente está se organizando, e um dos casos que eu analisei de São Paulo, quando eles começam a demolir as igrejas no centro da cidade, a primeira a cair é a igreja da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E aí eles vão usar, junto com os argumentos de eugenia, aí vão vincular com as práticas populares que eles tinham, as práticas religiosas que eles tinham, que percorriam todas as ruas, e daí da fealdade da igreja, porque ela era muito pequena e tal. Aí eu queria saber se com relação a Diamantina, se chegou a demolir a igreja do Rosário? Demolir nenhuma das igrejas. Nenhuma das igrejas estão todas lá. Estão todas lá. Essa demolição era por conta de quê? Da modernização do centro de São Paulo, que Mas não deve ter tido isso, né? Veja, algumas casas foram demolidas, mas não as igrejas. Coisas, né? Não as igrejas. Que é uma coisa muito traumática para acontecer na cidade. É uma cidade muito católica ainda hoje, e que valoriza muito esses espaços. Então, assim, mesmo no centro da cidade, há algumas casas que são demolidas, a modernização lá foi, vamos dizer assim, travada por conta dos decretos. Juiz de Fora tem bem menos igrejas. Então, eles tinham muitos outros espaços para demolir. Né? A cidade vai se expandir, reinventando outros espaços, embora, como eu contei aqui, nem as igrejas escapam. Na década de 80 elas ainda viram estacionamento e tal. Em Diamantina não. Em Diamantina as igrejas que não estão mais lá, porque, exceto a catedral, a Sé foi derrubada em nome da modernidade. De todas as igrejas que eles podiam pegar, eles pegaram a Sé. Mas é porque eles queriam mesmo fazer uma coisa portentosa, tinha que ser a Sé. E derrubaram a Sé e ainda fizeram uma nova igreja e um jardim com coreano. 1932. E que coisa, fizeram a igreja,
E fizeram um coreto moderno, bonitinho, para a banda tocar e para as reuniões de domingo, essa coisa toda. As outras igrejas, eles não chegaram a pôr a mão nelas, não. Embora de quando em vez tenha lá um pau quebrando na cidade, tem comunidade que quer expandir o templo e aí o patrimônio não deixa, essas coisas todas. Muito obrigada. Mais perguntas, professor James? Ah, tem uma lista maior aqui, depois você pega o livro. Os títulos são ótimos hoje. Então, gente, fazendo mais uma rodada de perguntas últimas e terminamos. Vocês estão contemplados? Todo mundo está frio, né? Bem, então, a gente vai agradecer imensamente a sua palestra, o seminário, né, professor James. Interessante a gente entender um pouco como é que se dá isso, como você falou, né? Quando você muda a escala.